Estou passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem. Estou indo levar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Adorar o nome do Senhor, aquele que é único, digno de honra e de glória. Toda honra e toda glória pertence a Ele. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Nunca é sobre nós. Sempre que nós formos falar algo, é sobre Ele, é sobre o Criador, aquele que criou o céu, os céus e a terra. Eu quero também te dizer, não pare de adorar o nome do Senhor. Calor, né? Bastante calor. Não pare de adorar o nome do Senhor. Mesmo quando todas as circunstâncias disserem que não, mesmo quando as circunstâncias te dizem na sua mente para parar, dizem para parar, não pare. Mesmo quando dentro de você estiver um vulcão, mesmo quando você for traído, não pare de adorar o nome do Senhor. Vou trazer uma experiência aqui de Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 até o 22. Jó, ele é um grande exemplo para nós. Ele é um grande exemplo para toda a sociedade, independente de religião. Quase todo mundo conhece a história de Jó. Algumas pessoas desfazem, dizem que não, outros acreditam que sim. Mas Jó, a Bíblia diz que Jó, ele era cúpio e reto. Ele era temente ao Senhor. Deus não via em Jó nenhum tipo de infidelidade. Não porque Jó fosse melhor do que as outras pessoas. Não. Quando a Bíblia fala que Jó era fiel, é porque mesmo quando Jó, ele passava em determinada situação, Jó, ele continuou adorando o Senhor. Jó, ele tinha bens, ele tinha filho, ele tinha esposa, ele tinha um bom gado, boas terras. A Bíblia fala que ele era da terra de Uz, uma terra bem-sucedida, uma terra fértil. Os caldeus mais tarde foram os caldeus que saquearam, mas a Bíblia diz que ele era da terra de Uz. E Jó, no momento de fragilidade, onde ele foi atacado, ele sofreu um ataque pelo adversário. E dentro desse ataque foi levado alguns bens de Jó. Foi levado os animais, algumas terras, os filhos de Jó morreram. E a esposa de Jó, em determinada situação, quando Jó estava doente, ela disse para Jó amaldiçoar o Senhor e morrer. Ela não estava falando que era porque ele abandone Deus e morra. Não era nesse sentido. Porque ela estava dizendo, não, blasfema. Não foi nesse sentido. Ela não estava mandando ele blasfemar. Ela estava vendo a situação e não estava aceitando aquela situação. Era uma situação degradante, considerada no sentido psicológico, bem abalado para ela como esposa também. Ela disse, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele disse, não. Nua eu saí do ventre da minha mãe e nua voltarei para lá. A Bíblia diz que Jó, ele se prostrou nas cinzas. A Bíblia fala que Jó jogou terra sobre a cabeça, quer dizer, sinal de humilhação. Mas ele não parou de adorar o Senhor. Ele não deixou de adorar o Senhor. Mesmo a circunstância dizendo não. Mesmo os amigos de Jó. Mesmo aquelas pessoas falando para Jó que Jó havia cometido pecado. Sabe por quê? Existem pessoas que quando você não está bem, eles tentam te apontar. Elas tentam te apontar, tentam apontar o seu erro para dizer o que ela fez, o que ele fez. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se Deus ele tem um propósito, ele cumpre o propósito. O adversário, ele tem poder de tocar se Deus permitir. Mas uma coisa eu te falo, ele pode até tocar, mas nosso Deus, ele é fiel para cumprir a promessa dele. Quando Deus quer e determina, parta em retirada, sai da frente, porque Deus ele cumpre, Deus ele é fiel, Deus abençoe a sua vida e vamos por aí adorar o nome do Senhor.